Pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Agora o segundo vídeo aí da série de um resumo de conteúdo para certificação da Google Cloud Digital Leader. Agora entendendo os fundamentos, né? Alguns fundamentos que é tanto aplicável aqui para um ambiente GCP como para outras clouds também, né? Então são conceitos fundamentais para entender essa dinâmica e que dão suporte base para algumas decisões com relação aos serviços do Google. Então a gente vai ver um pouco de transformação digital na era cloud, né? Na era de nuvem, modernização de aplicações e todos os desafios, entender os principais conceitos e gerenciamento de custo. E no final, um resumo rápido, um overview sobre tudo que a gente vai falar aqui. Transformação digital. O que é cloud? Cloud é uma rede de data center conectada, ou seja, são máquinas físicas espalhadas pelo mundo, conectadas entre si através da internet. Então, por mais que a gente pense em cloud e imagine que não tem infraestrutura, porque a gente utiliza da nossa máquina, mas na realidade é a tradicional aglomeração de máquinas e recursos, né, no data center. Só que um grande volume de máquina, de configurações para disponibilizar para todos os usuários de cloud. Mas não deixa de ser uma forma tradicional, né, de configuração de hardware, que ela possui seu design, ela é desenhada tanto para armazenamento de dados, né, storage, como processamento de informação. Né? E a gente consegue, através dessa infraestrutura, acessar ela de acordo com a nossa demanda, a gente consegue customizar serviços, a expectativa que a gente precisa para o nosso negócio, e principalmente é muito importante a gente entender o que é melhor, né? O porquê que ela existe, como a gente utiliza. Tem esses critérios. Grandes benefícios com relação à cloud. A questão de conectividade global. Eu consigo ter minha infraestrutura, guardar meus dados, processamento em diversos locais do mundo. Então eu posso ter operações espalhadas ao redor do mundo, né? Eu consigo ter uma redução de capital, né? E um melhor gerenciamento de custos. E a gente vai entender um pouco mais à frente. É um modelo de eu pago pelo aquilo que eu usei, né? Seja do pouco ao muito. É muito fácil a configuração e a manutenção disso. Possibilita essa escalabilidade, né? Eu ter essa elasticidade de necessidade de demanda. De repente eu preciso de 2 máquinas, eu opero ali 2 máquinas. Não, eu vou ter uma Black Friday, eu preciso de 180 máquinas. Eu vou criar, né, essa infraestrutura utilizando da cloud, desse grande aglomerado de data centers que está espalhado pelo mundo. E tem uma tolerância muito interessante, multirregional, essa capacidade de eu colocar a minha operação, meu aplicativo, meus dados em diferentes regiões. Isso tem a ver com um pouco com disponibilidade, replicação de dados. Se uma região está com problema, eu tenho uma outra ali para acessar e minha operação não acaba, né? A gente vai ver um pouco mais à frente detalhes. Então é isso, entender esse conceito de cloud, que é um aglomerado de data center, né, que para processar e para guardar dados. Questão da computação na nuvem é um paradigma, mas ela possibilita essa demanda, essa alta disponibilidade. E eu consigo, de acordo com a minha escalabilidade, ou seja, aumentar ou diminuir, e ter essa questão dela ser elástica, né, de acordo com a demanda, e ter todo esse controle. Então isso é um pouco de alguns conceitos que tem a ver com transformação digital. Um outro ponto interessante é entender a infraestrutura tradicional. O que a gente tem, o que a gente herdou de tradicional. Onde as empresas tinham seus próprios data centers, né, faziam gestão dessas máquinas, desse hardware. Ou seja, é uma estrutura on-premise. Ela tinha uma alternalidade de consumo alto, mas se eu tinha meu potencial ali de 180 máquinas, 180 máquinas que eu tenho, né? Ela vai estar ali com todos os recursos, seja utilizando 10, 15 ou 100. Então tem uma demanda de investimento maior, que entra na questão do CAPEX, né? Que são investimentos que isso geralmente depende de diretoria, tem que ter um planejamento. Eu não consigo da noite para o dia fazer nascer um investimento CAPEX mais alto. E
tenho uma grande necessidade de controle e segurança, equipes especialistas. E quando eu vou mudar um pouco o pensamento, quando eu penso em cloud, eu tenho a infraestrutura na mão do provedor. Né? O hardware está por cuidado do provedor. E eu consigo acesso 24 horas. Né? É para ter essa disponibilidade ali de acesso e uma questão global. Então eu consigo controlar essa quantidade de demanda. Essa dependência também, eu consigo customizar uma experiência para o time, para o cliente. Porque eu consigo, no recurso, mexer de acordo com a minha necessidade, minha demanda. E as empresas estão começando a sair desse modelo de monolito no passado, né? Onde ela tinha suas aplicações, onde ela tinha seus dados, tudo num único local, né? Podemos chamar aí no seu único data center. Então, se acontecer alguma coisa com aquele local, com aquele suporte que ela tem de hardware, lascou, tudo se perde, né? Entender um pouco do crescimento, que como se dá esse crescimento com uma infraestrutura antiga, é difícil eu crescer o meu poder de hardware da noite para o dia, se meu negócio cresce. Se o meu business necessita de recurso, porque teve demanda, está tendo mais procura, né? E a cloud já possibilita isso. Então a gente tem essas questões com relação à modernização e os desafios, né? Mas, atrás disso, em cloud, a gente tem alguns conceitos principais, como o quê? Computing, que são o quê? São atividades do computador, como processo, comunicação, informação. Então, sempre que eu estiver falando em computing, é o computador exercendo essas atividades. Virtual machine, que é o quê? É uma máquina, que ela não é física. Eu crio, né, através de consumo de serviços, uma máquina virtual. Eu crio ali um computador dentro dessa infraestrutura da cloud, sem realmente eu ter ali um gabinete, um teclado, um monitor, um mouse. Então eu consigo, com as máquinas virtuais, criar máquinas, né, com configurações e poder computacional de acordo com aquilo que eu quero. E a força, né, da computação em si está muito ligado a essa performance da tarefa, o que eu preciso de recurso para que aquela máquina seja mais rápida, ou tenha melhor processamento, ou um maior CPU. Então eu consigo escolher minha máquina, a configuração da máquina de acordo com a minha necessidade. E isso vale para a memória também, a memória RAM. Eu consigo usar mecanismos para que eu tenha os melhores desempenhos, maior memória RAM, se eu quiser utilizar algum GPU, enfim. Eu consigo montar a máquina com essas características. E entender, que é muito importante, o ciclo de desenvolvimento. Por quais fases passa o desenvolvimento, né, de alguma aplicação? Ela tem ideação ou requerimentos? Pode ser uma ideia que eu precise estruturar ela para que ela vire um aplicativo, ou tenho necessidades, requerimentos que eu preciso estar sanando. O design, desenhar. Antes de acontecer, eu preciso ter um desenho de como será, né? É que nem um tatuador, ele faz o esboço para depois executar a tatuagem. O development, né, que é o desenvolvimento. Aqui é a parte de codar, a parte de executar. Eu tenho a parte de testar como fase 4, aquilo que eu fiz está correspondendo. E colocar em deploy, em produção, colocar para uso. E quando está estabilizado, eu tenho no final uma parte de operação. Demandas do cliente, abertura de chamado, algum erro identificado. Então tem uma equipe que geralmente cuida disso, né? E a gente tem aqui com relação aos custos, né? Como que eu gasto, que eu pago, que eu consumo em cloud? Eu pago pelo que eu uso. E tem um grande detalhamento de serviços, de como eu fazer essa gestão, que o tradicional não, eu preciso montar uma infraestrutura para deixar ela de acordo para atender aquela demanda, então preciso de um alto investimento. Em cloud eu tenho custo operacional, eu tenho serviços e recursos que são consumidos e eu pago pelo que eu usei. Eu não monto uma estrutura de hardware, eu consumo para pagar, isso facilita, né? Mas demanda muito uma habilidade de monitoramento e ajustes dos serviços, porque como eu gasto pelo que eu pago, eu tenho uma infraestrutura inteira disponível, eu posso fazer coisa muito grande sem necessidade, né? E tem a questão também de como que eu salvo o custo, como que eu consigo aproveitar melhor esse custo. Existe ferramenta de
de faturamento detalhado. Tem uma calculadora que eu posso vir aqui, por exemplo, olha só. Vou fazer uma simulação. Vou montar uma máquina básica. Eu quero montar uma máquina super básica para minha operação aqui de uma pequena empresa. E eu preciso ter o quê? Uma máquina virtual, que eu vou deixar um banco de dados ali, por exemplo, algum software rodando nela. Eu vou deixar um software de licença aberta mesmo, Ubuntu. Provisionamento eu deixo regular. A máquina eu vou deixar uma N1, por exemplo. Olha, um CPU e 3.7 GB, né? Praticamente 4 GB de RAM. É uma máquina super básica. Exemplo que eu tenho alguma necessidade, que eu preciso de uma máquina assim. Não preciso GPU, não preciso SSD e eu quero a localização dela, né? Tem uma questão de localização que é importante para tempo de resposta, né? Eu vou deixar aqui, por exemplo, olha só, deixar em São Paulo a localização. Restante eu vou deixar ela rodando 24 horas, ok? 7 dias por semana. Deixa eu adicionar aqui. Tá aqui. Ela vai ter um custo de $38. Essa máquina. Tá? Que vai ter 730 horas mensais. Eu não vou usar tantas horas assim, né? Eu posso ter um trend por core. Eu quero usar o HD tradicional, e eu não preciso deixar ela 24 horas não, quero deixar ela 12 horas por dia. E de madrugada a operação não funciona e eu quero ela 5 vezes por semana. Pronto, né? Isso aqui que eu acho interessante, essa é a configuração legal. Não preciso mais que isso, não. Não preciso de GPU, vou deixar aqui, ó. Usar desconto. Não tem disponível, ok? Vou ter que mudar a área aqui. Deixa eu mudar para a área central. Não vai ser esse o problema. O problema é outro. Deixa eu colocar aqui a área que tava. Vou deixar os Estados Unidos mesmo. Onde está dando? Eu quero uma de 4 GB. Descontos. iOS. Eu vou querer uma instância aqui que tava o erro. Uma instância, pronto. Eu vou adicionar aqui. Olha o custo. $8. Ok, então existe essa calculadora. A gente consegue ter toda a gestão, né? Como que eu salvo custo, como que eu economizo. Possuem questões de desconto. Eu posso, por volume, ter um desconto extra. Compartilhar desconto entre os projetos. As premises diz que são máquinas que estão paradas sem uso, o Google disponibiliza. E quem precisa dela pega primeiro, mas se o Google precisar daquelas máquinas por algum motivo, o Google pega aquelas máquinas, a sua operação para, ou ela pausa, ou ela cancela, mas em alguns casos isso não é problema, né? Depende da minha classe de armazenamento também. Eu posso ter armazenamento que eu acesso uma vez por ano, ou a cada trimestre, ou acesso muito, então tudo isso consome recurso, né? E essa questão, pessoal, basicamente resumindo, né? O CAPEX, tradicional, grandes investimentos, e OPEX, custos operacionais, e Cloud se encaixa muito bem nisso, porque eu pago o que eu utilizo, não preciso de uma infraestrutura fixa, ela vai oscilando, ela diminui, né? Cloud paga o que usa, tem escalabilidade, monitoramento e total ajuste, e tem a calculadora, né? Então isso foi um pouco o que a gente viu nesse segundo vídeo de uma introdução aos fundamentos, né? E aqui tem novamente um pequeno resumo sobre cada tópico que falamos, que vai desde a transformação digital, algumas definições, paradigma da nuvem, os desafios para a modernização com relação à infraestrutura tradicional versus a infraestrutura cloud, né? Que é o foco na experiência, o usuário quer conteúdo, quer agilidade, entendendo os principais conceitos, terminologias, né? Cloud Computing, Virtual Machine,
Compute Power, Memory, o Life Cycle, né, o ciclo de desenvolvimento de muitas aplicações, é interessante entender esse ciclo, e as variações de tipo de nuvem, que eu posso ter a pública, onde os recursos são utilizados, ali são os data centers do Google e todo mundo utiliza daqueles recursos, eu posso ter os meus próprios data centers em que eu conecto na nuvem, para ter aí a minha nuvem privada, eu posso ter um híbrido, né, a minha privada, com uma questão da nuvem pública, e multi-cloud, onde eu tenho mais que um serviço de provedor. Eu uso o Google e a Azure, por exemplo, né? Ou a AWS. E a gestão dos custos, que é muito importante a gente saber dessas ferramentas e que é totalmente possível realizar essa gestão. E é isso, pessoal. Um pouquinho resumo desse segundo vídeo de fundamentos sobre alguns conceitos. Ok? Um abraço e até a próxima.